Este é o último episódio do podcast Quarentena Cult. Não, não é, mas bem poderia ser. Porque depois de A Caça, de Thomas Vinterberg, o que mais há para dizer sobre o cinema contemporâneo? Não se deixe enganar pela sinopse um tanto quanto preguiçosa. Um homem é acusado de molestar uma criança. O filme é sobre isso, e muito mais. É sobre o sofrimento inerente à vida humana, sobre honra, sobre amizade, sobre ritos de expiação, sobre a capacidade ou não de perdoar. Neste episódio, falaremos sobre essa preciosidade. Assista ao filme e depois venha cá conversar com a gente. Olá, todo mundo? Tudo bem? E aí? Aê, Paulo, parabéns. Ótimo. Super. Ficou excelente, excelente. É importante isso que eu acabei de falar no finalzinho, que é importante assistir o filme antes de ver o nosso podcast. Eu espero que o spoiler total aqui hoje, né? Não, hoje vai ter, não tem como. Não. E assim, deixa eu só... Bem, eu vou começar só explicando também para o espectador ouvinte que essa indicação é minha, mas não é. Sendo bem honesto, eu tenho muita dificuldade para ver filme novo. Se bem que esse filme aí, Evandro, foi muita malandragem sua, que esse filme é de 2013. Nossa, parece que foi ontem, mas enfim, né? Vamos deixar passar. Infringiu as regras. Mas foi por um bom motivo no final das contas. De que ano que era o filme que você queria indicar originalmente, Paulo, que a gente barrou? Era o Dunkerque, né? Que é de 2011? Não, o Dunkerque é 2017. 17? Não, Sim, acho que é antes, hein? É mesmo? Sim, senhor. Tá. Tá bom. Parece que foi anteontem. Enfim, acabou sendo do Evandro. Então, assim, Não, mas peraí, vamos deixar claro. A Explica indicação isso aqui, quem está direito. trazendo é você. O que eu fiz foi sugerir alguns nomes de filmes para te inspirar, para que eu saberia que eram uns filmes que poderiam ter debate, né? Só que sempre com aquele risco de qual Paulo vai assistir o filme. Então, né? não venha se eximir da responsabilidade, Paulo. Você você está trazendo. Bato no peito, assim, ó, no ângulo. E peraí, o pessoal tem que saber também do seguinte. Então o Paulo vai lá e fala, não, então o indicado vai ser A Caça, porque o Evandro fez umas sugestões e o Paulo atestou que ia ser A Caça. A Caça está disponível no streaming da Amazon Prime Video. Isso. Se você procura A Caça, tem 3. Isso é outra coisa que eu ia falar agora. E você pode se enganar e fazer como o Paulo, que assistiu os outros filmes também. Ele assistiu os outros para ter certeza de qual era o melhor dos 3. Eu ia contar isso. Tem uma Caça que é de 2017. Então, como a gente tem essa regra do filme ser meio novo, eu falei assim, deve ser esse. E assim, eu preciso falar desse filme rapidamente, que eu assisti 5 minutos e eu estava odiando o Evandro e falando assim, cara, não acredito que o Evandro me fez ver esse negócio. Filme publicitário total, assim, sabe? Assistam lá. Como eu me sinto. Assistam aquele A Caça, que é o do meio, quando você procura A Caça na Amazon. Não, o do Thomas Vinterberg, né? Esse que a gente vai falar. Não, sim, mas esse que eu tô falando que me deu muito ódio no começo é o do meio ali, onde aparece na busca. Que grande sugestão. Enfim, aí comecei a assistir ao filme com essa, já lendo ali, né? Aparece a sinopse, você lê e tal. A gente já falou do filme do Thomas Vinterberg aqui, que é o Druk. E daí eu comecei a assistir, comecei a ficar com raiva de você, Evandro. Aí eu explicando por quê. Eu tava odiando o filme porque, assim, me pareceu mais um daquele filme, tipo, Reparação, que é um pouco da culpa ali da criança, que faz uma grande bobagem e afeta a vida dos outros. Achei que era um pouco Marca Humana, ou aquele livro Desonra, do Coetzee, que é aquela coisa lá do cara injustiçado e tal. Eu falei, que saco ver isso. E, assim, ao mesmo tempo eu tava amando os aspectos. Eu falei assim, cara, eu entendo porque que o cara me falou para ver esse filme, porque o filme é, assim, tirando talvez, A Vida Oculta, né, do Malak, ele é muito perfeito. Ele é muito perfeito. Assim, Paulo, você não quer. Você falou muito rapidamente na sinopse do filme. Cara, é que eu não sou bom de sinopse. Tem uma sinopse melhor, me ajude, por favor. Mas conta pra gente o começo do filme é a sugestão da história. É um professor de jardim de infância, ele recém-divorciado, mas parece uma pessoa comum e tal. E ele tem uma certa amizade com uma menininha, que é a filha do melhor amigo dele. Eu não sei quantos anos a menina tem, uns 5, 6 anos. Por aí.
E, enfim, essa menina, uma hora ali, ela é exposta muito rapidamente a uma pornografia, acho que são os irmãos ali, né, que mostram para ela. Tem os irmãos mais velhos, irmãos mais 13 velhos. anos ali, uma coisa assim. E, enfim, ela acaba ali num dia do jardim de infância meio que se frustrando com esse professor que é amigo dela e acaba inventando a história de que ele mostrou o pipi para ela. E a partir disso, evidentemente, todo mundo pode imaginar o que acontece, né? A vida do cara vira um inferno. E assim, antes eu preciso falar do diretor desse Winterberg, porque assim, enquanto eu estava assistindo esse filme, eu estava pensando num filme que eu assisti há 23 anos. Festa em Família. Chamado A Festa de Família. E assim, eu odiei esse filme de um jeito assim que eu não sei nem explicar. Eu gosto do Dogma 95, fui assistir meio que nessa empolgação, mas eu odeio, não é o filme em si, eu acho que é bem filmado, os valores desse filme, entendeu? Assim, o ser humano é uma porcaria, todas as relações são doentias, não existe nenhum espaço para nada de bom. E eu achei que esse filme estava indo nesse caminho. Então, por isso que, assim, eu te peço desculpas de jantar, mas, cara, eu falei assim, nossa, eu vou xingar muito o Evandro amanhã, eu vou dar 0 para esse filme. E, cara, e é bem o contrário. O filme, eu não sei, óbvio, 23 anos se passaram desde a festa de família, amadurecemos todos, assim, e eu acho que o filme é quase perfeito. Assim, tecnicamente, ele é quase perfeito, as atuações são absolutamente deslumbrantes, até as crianças, eu implico um pouco com a atuação de criança, mas assim, até as crianças, da menininha, que eu fico me perguntando como fizeram aqueles diálogos, como fizeram, você que é o ator aqui do Grupo Samag, Sou eu. como fizeram para instruir a menina a passar aquelas emoções, porque são emoções A minha preocupação, essas cenas, o que acontece, né? O filme, apesar de ser um filme com uma temática de violência sexual, o filme não mostra absolutamente... Tá instalando bastante. Você quer tirar o negócio? Ah, perdão, peraí. Eu vou... Eu tenho que mudar uma coisa da minha configuração rapidamente aqui. Quem está nos escutando, e 1, 2, 3... Pronto, deve ter mudado o áudio agora. Eu estou tentando resolver, caros ouvintes, vocês que estão frustrados com a qualidade do meu áudio, eu estou tentando resolver isso. Eu acho que o próximo episódio estará resolvido, espero. Se a tecnologia não me abandonar. Falando sobre o filme. O filme, apesar de tratar da violência, especificamente sobre a atriz Mirim, né, o filme trata de uma temática de violência sexual e não tem nada de explícito no filme. Né? O filme não mostra absolutamente nada, não tem nenhuma sugestão de que essa violência sexual possa de fato ter ocorrido. Aqui começam os spoilers, inclusive. Né? Não existe sugestão de que a violência sexual possa ter ocorrido. No entanto, existem cenas em que a criança está relatando que alguma coisa aconteceu. Né? E não é muito... É logo no início do filme já, que é quando é feita a denúncia, que é o que vai mover a vida daquele personagem. E quando a criança está relatando, ela está contando do jeito dela de criança coisas que aconteceram que remeteriam a uma violência sexual em que, né, o homem teria mostrado sua genitália lá para a criança. E aquilo me perturbou bastante de início já, porque eu pensei como que você faz a preparação de uma criança tão nova para tratar de um assunto desse de uma forma que isso não seja um tipo de violência também, né, com ela. Normalmente, acho que eu já citei antes, o que se faz com a ator mirim é você fazer uma proposta de uma brincadeira, de um jogo, de uma coisa diferente. Ele não tem bem noção do que está acontecendo, que ele está fazendo um filme, alguma coisa assim. Ele está lidando com adultos, e aí você tem gente especializada para trabalhar com crianças. Então, são pessoas que vão ficar ali entretendo a criança o dia todo, cuidando dessas crianças, para que no momento da filmagem, da tomada da cena, ela entre e faça aquela brincadeira, né? E ali é o que me perturbou adicionalmente, além disso. Eu espero que eles tenham tomado todos os cuidados necessários para que aquilo não ficasse uma coisa até traumática de alguma forma para a criança. Mas uma coisa que eu aprendi na minha carreira, trabalhando, uma época que eu trabalhei com esse tipo de tema, é que a criança que é vítima de violência sexual, ela revive o trauma quando ela vai relatar a violência sexual. Então, existem técnicas de escuta que você faz do jeito que a criança relate o que ela sofreu, sem que ela precise reprisar aquelas cenas como um adulto faria. Se um adulto passa por uma situação traumática, ele é capaz de revisitar aquilo,
né? Ó, aconteceu comigo assim, assado, tal, foi assim, aconteceu desse jeito. E é evidente que é difícil falar sobre aquilo, mas para mente infantil, revisitar o assunto é tido pelos profissionais da área, inclusive juristas e afins, como revisitar aquele trauma. Então, de fato, é muito chocante para quem conhece um pouco essa realidade. Se você imaginar assim, o que está acontecendo com essa atriz Mirim? Que tipo de brincadeira ela estava fazendo para ter que tratar daquilo, que, afinal de contas, era uma descrição de violência sexual, né? Mas não é uma mera descrição. Você sente ali toda... Porque como ela está também contando uma mentira, eu fiquei muito impressionado com isso. Como você sente a hesitação, o medo de descobrir que o que ela está falando é uma mentira. Ali na primeira mentira, tem uma certa malícia ali no olhar. Assim, um negócio muito impressionante o trabalho que fizeram com essa menina. Nessa época, 2013, eu estava meio perdido na vida. Eu não lembro se esse filme aí, qual foi a repercussão do filme, eu não sei, mas isso é muito, muito impressionante. Enfim, o filme se desenrola aí e o grande, né? Na verdade, para mim, a grande surpresa do filme foi ele mostrar valores muito bons no meio dessa história toda. Valores como honra, valores como verdade, valores como a busca de verdade, a gente está falando muito hoje em dia sobre isso, né? Busca de verdade, aí por causa de CPIs e tal. Sabe, diálogo entre pessoas. Cara, o filme mostra muito isso, como é desesperador você tentar se defender dialogando e o outro, que é um amigo seu, inclusive, no caso do filme, não conseguiu ouvir. Porque, enfim, eu sei, coisas sexuais envolvendo filhos é um negócio que bloqueia. Mas o filme mostra isso de um jeito muito, muito, muito bom, como isso se dá na sociedade, na vida mesmo. Questões espirituais, assim, eu acho que o filme toca nisso de um jeito muito sutil, mas muito inteligente também, de você aguentar o fardo mesmo. É isso que eu falei, eu não sei se eu falei na abertura, mas se ligou muito para mim com o livro de Jó, que é uma leitura que eu gosto muito do livro de Jó. Então, assim, de você suportar aquela injustiça, você não entende por quê, mas no final das contas, né? Eu sei que é difícil falar isso, mas no final das contas existe sempre um motivo para isso. Então, assim, é um filme que na verdade, eu estou planejando assistir de novo no fim de semana. Você vai assistir de novo, eu vou te explicar por quê. Sim, eu acho que é um. Assim, eu tô nessa aí. Só que assim. Tô nessa, Evandro. Eu não sei porquê, mas tem treta nessa história aí, viu? Não, tudo bem. Mas eu preciso falar mais uma coisa. Esse filme me ajudou um pouco a. Eu quero diminuir a minha nota de Druk. Porque, assim, Druk lá sempre me incomodou um pouquinho e tal. E depois de ver esse filme, eu falei assim, cara, não pode ser nem o mesmo diretor. Me desculpa, mas não, eu já não concordo, cara. Não, eu beleza, acho que tem uma mesma modo de contar os amigos, a confraria, a mesma cena da apoteose na igreja, da apoteose não, da catarse na igreja. Você tem várias coisas ali que é algo que ele vem falando há muitos anos, assim, sabe? É que o Druk, ele dialoga bastante. Eu não entendo, não consigo entender ainda por que ele usa o álcool como um catalisador disso. Eu acho que, assim, depois que eu assisti esse filme, cara, esse diretor tem talento para mostrar aquele êxtase final que você fala que eu deveria ter experimentado lá com a cena lá final, o salto de fé. Eu acho que ele tem um baita talento para mostrar isso sem recorrer a esse expediente. E daí, assim, só encerrando, eu sei que eu não queria fazer um monólogo, acabei fazendo, mas eu preciso já dar a nota porque tem a ver também. A minha nota é 9,5 pro filme. Por que eu não vou dar 10? Talvez eu diminua essa nota, dependendo do que vocês falarem, tá? Mas eu não vou dar 10 por causa da cena final. A cena final, para mim, eu tirei 0,2 dessa cena final, porque essa cena final me remete à festa de família. Eu acho que o cara não aceita a possibilidade de que o ser humano tenha algo de inerentemente bom. E 0,2
Pô, por que você tá rindo, cara? Eu tô rindo porque você mal aguarda o que vem pela frente. E eu vou tirar 0,3, porque eu acho que ele usa lá o Deus Ex Machina. E aí foi meio fácil, entendeu? Qual Deus Ex Machina? Onde que tá o Deus Ex Machina? Que a menina dormindo confunde lá a sombra do cara com... Não é. Mas tudo bem, a gente já entra nisso daí. E confessa, assim, antes disso ele já estava inocentado, eu sei, pela justiça e tal, mas eu achei que essa foi um recurso um pouco fácil. Vai lá, Sabai, quer falar? Não, eu vou falar hoje. Não discordar dos meus argumentos elogiosos, dizendo que eu não estou elogiando por motivos certos. Vai lá. Eu normalmente até costumo falar por último, mas eu acho que nesse caso o Evandro até tem uma leitura mais detalhada do filme que eu possa vir fazer. Já ele demonstrou aí pela sinalização do que ele falou. O Paulo, eu só tô achando que você errou na interpretação ali dessa cena final da menina confundindo o pai com um amigo. Não, essa não é a cena final. A cena final... Desculpe, a cena do Deus Ex Machina que você falou. Não acho que seja um Deus Ex Machina, mas ok, a tua interpretação da cena final, de fato. Vamos lá, spoiler máximo, né? Só complementando, então, a sinopse, você tem a história desse professor que é acusado desse crime por uma criança de 5 anos, mais ou menos. Toda a cidade, uma cidadezinha, toda a cidade atesta a versão da criança na premissa de que crianças não mentem. E aquela criança em específico nunca mentiu, segundo a família. E depois, porque outras crianças do jardim de infância relatam ter passado pela mesma experiência, né? Uma coisa meio Bruxas de Salem, né? Isso. O filme não sugere, como eu falei antes, o filme não sugere em momento algum que essa violência tenha acontecido explicitamente. O filme não mostra que essa violência tenha acontecido. Porque, ao mesmo tempo, o filme não prova que a violência não aconteceu. Não prova, não mostra. Não tem cena que prove, que não existe um flashback mostrando, nada disso. Existe uma sugestão de que o personagem, o protagonista, é um homem bom, que ele está sendo injustamente acusado. Não existem provas de nada, existe uma acusação que a gente espectador, presume que ela seja falsa, né? Porque você não viu até então nada daquilo acontecer, e nada sugere no comportamento daquele personagem, nem antes da acusação, nem depois da acusação, que ele tenha de fato perpetrado esse crime. No entanto, o filme não mostra que esse crime não aconteceu ao mesmo tempo. Não mostra. Né? É um fato, você concorda comigo? É um fato. O filme não mostra, o filme não está vivendo 24 horas na vida do personagem. A gente não sabe como essa relação foi construída antes. O filme inteiro sugere que o cara não seria capaz disso. Exatamente. Eu consigo entender porque você parte do pressuposto... O filme sugere que nada... E não era nem essa discussão, porque eu acho que o mérito do filme não é o mistério que não foi resolvido. É que isso nem passou pela minha cabeça. Tudo bem. Ia ter acontecido. Mas aí onde eu queria chegar. O filme não mostra, correto? O filme sugere que o personagem é uma pessoa boa, que nunca faria isso. Né? Aí o que acontece nessa cena final que o Paulo não gostou? Na cena final, o personagem então, ele é acusado injustamente, aparentemente injustamente, ele passa, a cidade inteira se volta contra ele, ele tem pouquíssimos aliados, né? Ele perde a amizade do melhor amigo dele, que é o pai da criança que faz a acusação. Ele está iniciando um relacionamento novo com uma colega de trabalho, essa colega fica em dúvidas e aquilo ofende o protagonista, então ele se afasta daquela mulher, né? Ele tem o filho dele, adolescente, que ainda tem amor ao pai, não sabe bem o que está acontecendo, o filho está morando com a mãe, eles se separaram, o filho não tem muita ideia do que está acontecendo, mas o filho apoia, ele tem um amigo ainda, que é um amigo que acredita nele. De resto, a cidade inteira corta relações com ele e hostiliza esse homem, né? Na metade do filme, existe um processo legal que o filme não acompanha e simplesmente vê um resultado. O personagem principal é preso e no dia seguinte o juiz entende que não existem provas. Isso a gente fica sabendo por conta de um relato de um telefonema. Olha, o juiz entendeu que não existiam provas e o personagem principal, chamado Lucas, o Lucas vai ser liberado.
E ali, pelo que o filme conta até o fim, o processo legal morreu. Ele não existe mais nenhuma dívida para com a justiça. No entanto, a cidade fica ainda contra ele, a cidade ainda não acredita nele. Até o momento em que tem a cena aí que o Evandro falou, a cena catártica, a cena apoteótica, que é parecida assim com o Druk, em que esse personagem, o protagonista, já completamente combalido pelas hostilizações que ele sofre, vai até a missa de Natal e enfrenta, não diretamente a sociedade, a cidade, né? Ele entra na missa e assiste a missa, né? As pessoas querendo distância dele, achando uma vergonha que ele tenha comparecido lá e tal, assiste a missa e o que ele faz é se voltar pro amigo dele. Ele olha na cara do amigo dele e fala assim, olha nos meus olhos, né? Olha nos meus olhos, me diga então o que eu fiz. A partir daquilo, o filme tem uma elipse até para um ano depois, isso é bem a parte final que eu estou falando, existe uma elipse para um ano depois, em que este protagonista volta a ser acolhido pelos seus amigos. Então a sociedade ali meio que perdoou ele pelo que aconteceu, ou reconheceu o seu erro. Alguma coisa, ou eles reconheceram o seu erro, ou perdoaram, ou entenderam que realmente ele não tinha culpa. Aparentemente ele é reconduzido ali àquela sociedade. E a cena final é a cena final de uma caçada. O nome do filme é A Caça, porque nessa cidade eles têm o hábito ali de fazer, fazer caça esportiva, e é um ritual de passagem, inclusive, para os adolescentes ganhar licença de caça. E nessa cena final que o Paulo não gostou, que o Paulo tirou aí 0,2, né, dessa cena final, o protagonista, o Lucas, leva o seu filho para caçar a primeira vez, e na última cena, ele está lá no meio da floresta e tal, é uma coisa meio silenciosa. Ele, o protagonista, é vítima de um tiro, de alguém que deu esse tiro. Não mostra quem deu esse tiro, aparentemente é outro adolescente, mas não se revela quem deu esse tiro. E o filme termina. Ou seja, alguém não perdoou. Alguém continua acreditando que ele é o culpado e alguém tentou cometer o assassinato, né? O Paulo achou que isso é... Como é que você descreveu essa cena, Paulo? É uma falha de crença no espírito humano, alguma coisa assim. Né? Para mim, não tem a ver com isso. Para mim, essa cena diz... ela demonstra que essa história é uma história mal resolvida, é uma história com muitos buracos, é uma história que ela não é completa. E por que eu acho que é justo a gente duvidar do caráter desse personagem? Quando a gente é apresentado a personagem da criança, que é a criança que vai vir fazer a denúncia depois, essa criança é uma criança que ela visivelmente tem alguns problemas cognitivos, vocês concordam? Sim. Ela tem um certo toque ali que ela não gosta de... ela tem um pouquinho de autismo. Ela tem algum autismo, né? Autismo? Eu não percebi isso. Ela tem alguma coisa. Tem o jeito que ela reage lá aos pais no começo. Isso, o jeito que ela reage aos irmãos. Ela não pisa nas linhas, né? Nas linhas pretas. Eu fazia isso também na... mas não ao ponto de impedir que você caminhe. Não. Ela estava parada na escola, na saída da escola, muitas horas depois da saída das crianças, porque ela não conseguia se movimentar. E no final aparece a mesma coisa, que ela não consegue se mexer. Agora eu acabei de ter a impressão de que vocês vão me convencer de que esse filme é uma porcaria, sabia? Não, o filme não é uma porcaria. O filme é um ótimo filme, né? Eu tô brincando, só me veio uma sensação. O filme é ótimo. A questão é que então eu vou falar por mim. Eu, espectador, fui apresentado a esse personagem da criança como uma criança com problemas. Essa é uma criança com problemas, a gente não sabe que sorte de problemas são esses, né? Se é um autismo, se é uma deficiência outra, se é comportamental, o que é. Ela tem problemas e ela tem, de fato, uma relação de intimidade com esse adulto, que não sugere que seja uma intimidade errada, mas ela tem um laço com esse adulto, que é um laço que ela não tem com, aparentemente, outras pessoas. Né? Então, existia um relacionamento entre esses dois personagens. Qual é a natureza desse relacionamento? Nós não sabemos. E aí, para mim, se complementa essa dúvida lá no fim do filme, quando ele já foi redimido pela sociedade, em que existe um encontro entre o adulto e a criança novamente, que a criança, de novo, não consegue lá atravessar a cozinha por causa das linhas do chão, e ele pega essa criança no colo e ele atravessa atravessa a cozinha com aquela criança, e você fica numa reação que você não sabe se você está desconfortável, porque alguém vai olhar, vai flagrar os dois naquela cena. Mas se flagrasse, qual é o problema? Porque é um adulto com uma criança no colo, em meio a outras pessoas. No entanto, aquilo causa um desconforto em você, porque
a mim, né? Em mim, Não, como espectador. Eu tô Enfim, fascinado como duas pessoas podem ver o mesmo filme, gostar das mesmas cenas e ver completamente diferente. Para mim, eu sequer pretendia, Paulo, gastar a minha argumentação para falar disso. Para mim, isso é só um detalhe do filme. Essa sugestão é só um detalhe. E eu fecho o meu argumento a respeito disso, de como o filme cria essa confusão no espectador, em mim, espectador, em dois momentos que eu senti que a primeira vez, e aí porque eu acho que o Evandro talvez seja por isso que ele vai indicar que você assista o filme de novo, talvez não tenha nada a ver, mas para mim deu essa sensação que o filme em dois momentos tem dois cortes de edição que são propositais e que estão mostrando uma cena linear e existe um corte brusco quase imperceptível no meio delas. Eu não lembro da primeira, mas a segunda é quando ele está enterrando o cachorro. Ele está enterrando o cachorro, né? Alguém na cidade mata o cachorro dele, o cachorro de estimação, e ele está numa cena muito dramática, numa espécie de domingo de chuvoso, enterrando a cachorra. E esse único amigo que ele tem na cidade chega lá e fala: pô, cara, não fica aí, entre, sai da chuva. E o protagonista reage com muita raiva naquele momento: eu quero ficar sozinho, sai daqui, né? Vai embora que eu pretendo ficar sozinho. E ele continua lá enterrando o cachorro e de repente tem um corte brusco. De repente tem um corte brusco ali. E aí ele não está mais, enquanto ele estava com a pá ali enterrando aquilo. Isso para mim tem muito a ver com o que fazia o Dogma originalmente. Então ele está mostrando nesse corte abrupto que tem alguma coisa que ele escolheu não contar nessa história. O diretor. O diretor está contando uma versão dessa história. Ele está contando uma versão em que esse personagem é bom, que esse personagem é um homem íntegro, que ele é um homem honrado, que ele não deve nada. Mas ele faz questão de mostrar que essa história não é a história inteira. Entende? E isso, para mim, é o grande mérito do filme. Então, pouco me importa, é uma história de ficção, então pouco me importa se o personagem cometeu ou não cometeu a violência. Vai mudar em nada o mundo, né? Se ele vai ser justiçado no fim ou não, se vão matar ele ou não vão, não é nada disso que importa. O que importa é o brilhantismo do autor, o Thomas Vinterberg, contar essa história de uma maneira em que você se envolve com a questão moral do personagem, você quer defender este personagem, porque aparentemente ele não cometeu aquele crime, ele está sendo injustiçado. No entanto, para mim, como espectador, é incerto. E é o dilema de você lidar com essa questão no mundo prático. Se uma criança de 5 anos de idade ela é a única fonte de uma denúncia grave dessa, como que você vai conseguir fazer a investigação disso? Como que você é capaz de juntar pistas que possam garantir que alguém que perpetrou esse crime horrível venha a ser condenado pela justiça? Né? Então, para mim é isso. Para mim, o filme, essa é a genialidade do filme. É um filme que ele não entrega tudo, ele deixa coisas escondidas de propósito e faz você refletir sobre uma situação tão tensa, né? Então, é um ótimo filme. De novo, outro filme desses que a gente, né, para imitar o Paulo, que eu não estava num dia muito bom, eu estava num dia bom, cara, só que de novo eu saí assim com os nervos à flor da pele, né? É a terceira vez que eu vejo esse filme e eu mandei uma mensagem para vocês que foi a terceira vez, né, que eu estava assistindo aqui para me preparar para o podcast, porque é um filme que me incomoda há anos. Esse filme me incomoda há anos. E eu já tentei convencer todo mundo a assistir esse filme e ninguém assiste, porque o mote parece bobo, né? É um mote qualquer. Nossa, me lembro já de um almoço inteiro com o Jones, onde eu tentei convencer ele a assistir esse filme e não teve jeito. É um dos filmes que mais me incomoda. Você encerrou, Sabaga? Eu posso continuar daqui. E por que ele me incomoda? Primeiro que, assim, eu acho isso fascinante, porque ele te coloca o sentimento de injustiça daquela maneira que não pode ser expresso em palavras, né? Você fica muito tempo com os seus sentimentos sequestrados, sentindo que é injustiça. Muito tempo, e você quer se livrar daquilo, né? Então, quando eu fui para assistir a terceira vez esse filme, era impressionante como só de saber o que aconteceu eu não queria continuar, e eu ficava parando o filme, ia fazer uma coisa, voltava parando, porque incomoda demais. Eu não sei se é porque eu sou mais sensível a esse tipo de filme, diferente do Paulo, né? E sem nenhum tipo de crítica. A gente tem visões completamente diferentes sobre arte no cinema, né? São bem diferentes. Quem acompanha aqui os 60 episódios... Nossas opiniões são bem simples. Eu tô certo, você tá errado. Não, tudo bem. Eu gosto de estar errado nesse caso, quando você tá certo.
Não tem problema, eu aceito a ignorância, Paulo, mas é diferente, né? Assim, o modo como a gente absorve, porque realmente tem esse tipo de filme. Eu incluo aí, sei lá, Dogville, eu incluo o filme da Bjork lá, Dançando no Escuro. Esses filmes, eles me perturbam de uma maneira, ou aquele, eu já falei aqui, Paris, Texas, é um filme que eu nunca vou conseguir trazer aqui, porque eu simplesmente não vou conseguir falar sobre ele de uma maneira sem ser totalmente afetado. Eu sei que eu já estou mostrando minha afetação nesse momento por falar nesse filme. Então, tem coisas que simplesmente eles me afloram e eles me colocam num estado eu sou um cara muito pragmático, vocês me conhecem, vamos rapidinho resolver as coisas, sei lá, mas quando eu consigo me desconectar e eu consigo entender as pessoas que são muito religiosas, quando elas têm isso, eu consigo ter com o cinema, assim, sabe? Eu consigo deixar de ser o Evandro e eu entro num poço de sentimentos onde eu não estou imerso no dia a dia, assim, é até estranho. E é óbvio que quando você está falando de um norueguês que gosta de adentrar na parte mais obscura do ser humano, isso é ruim, né? Porque você começa a sentir coisas que você não quer sentir, né? Enfim, por isso que eu acho tudo isso muito incrível e eu acho esse filme sensacional, porque em mim, e eu gostaria que mais pessoas, quando adentrassem nesse filme, se despertassem. E aí, voltando, eu assisti 2 vezes, eu tinha assistido 2 vezes e me incomodava muito, e eu precisava achar outra pessoa para discutir, porque na primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito próximo do Paulo, sem a questão das bobagens do Paulo, de o final e o Deus Ex Machina, isso é tudo a bobagemzinha que eu já até vou explicar por que isso daí é só uma questão de interpretação. Na segunda vez, eu estava muito com as dúvidas que o Sabag veio. E quando eu fui assistir agora a terceira vez, eu não conseguia entender essas dúvidas. E quando eu fui assistir agora a terceira vez e comecei a pegar coisas que estão no filme e que me mostram uma outra coisa, eu realmente fiquei perplexo e por isso que eu não queria avançar, porque mexe Fala aí muito agora mais. o que foi essa outra coisa que você pegou. O Thomas Vinterberg, ele coloca trechos onde eu vou usar a palavra clara, mas é clara depois explicado se torna claro, mas que não é claro da primeira vez que você vê. E é por isso que você acha que é um filme sobre injustiça, sobre caráter, e como você não pode, o homem justo não deve temer, né? E é isso que a cena do supermercado, ele apanha, 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 mas o homem justo, ele vai voltar, ele vai encarar, assim como ele vai ver a menina cantando na igreja, na frente de todo mundo. Né? Então, esse é o sentimento que eu tinha até então. Mas quando eu revi agora, com tudo isso passando e tentando. Isso que é muito ruim também, porque eu tento prestar atenção em detalhes do filme, só que a narrativa me sequestra, eu já tô com raiva, já tô com injustiça, sabe? Eu tô com tudo aquilo ali, assim, e eu tenho que lembrar, não, Evandro, tenta se concentrar naquilo que talvez seja mais importante ainda, né? Porque esse é um diretor, e por causa de Druk, por causa de Festa e Família e os colegas de cinema, o grupo de teatro deles, esses roteiros, eu não sei se vocês sabem, quase todos são assinados pelo Thomas Vinterberg, mas se você for acompanhar as entrevistas, é sempre ele discute com os atores. Pô, mas e se o personagem for para mais lá, não sei o quê? Eles vão remodelando o filme conforme a gente falou aqui no Drug por causa da morte da filha dele, como isso também afeta. Chama as pessoas que eram colegas da filha dele para atuar, para fazer toda uma cena de coral ali. Porra, você entende como isso é orgânico e é maravilhoso? E o legal é que não é hermético, né? Assim, uma Não, então, pessoa que esse não filme, ele não é nada Ele hermético. pode Ele não é assistir nada esse hermético. filme super. É bem diferente lá daquele que era Acabar com Tudo, que a gente falou aqui. Sim, não, Ou outro mundo. Outro mesmo do mundo. Terence Malick. É um filme muito linear, né? Assim, Isso. E a valorização que ele tem dos personagens. Então, a gente já falava, e eu critico muito quando vem alguns filmes aqui, ele coloca lá 15 personagens na tela. Todos fazem sentido, todos vão ter um background e eles estão justificados na obra e alguns são tridimensionais. Normalmente, a tridimensionalidade do personagem, que é a mudança, né, que ele vai mostrar para quem está assistindo, ele ocorre sempre
protagonista e no coadjuvante, né? É muito difícil trazer a tridimensionalidade, porque os outros personagens, eles são as ferramentas para dar a tridimensionalidade. Nesse caso dele, gente, tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem a namorada, todo mundo entra num rebuliço. Ele é muito bom. O filho é incrível. E aí onde é que eu vou chegar? Assim, por que eu acho que você deve reassistir esse filme? E eu peço que, se você está nos ouvindo e ficou interessado em assistir o filme, para agora, assista o filme e depois volta daqui para você assistir pela segunda vez o filme. Apesar de tudo, apesar da curiosidade, faça isso, porque eu não queria estragar a expectativa de a experiência que eu tive de ninguém. Mas a partir de agora eu vou entrar nessa outra parte. Nessa terceira vez que eu vi o filme, ele me mostrou e ele colocou na tela muitos fatos que mostram que, se na primeira vez parece que ela está mentindo e ele não tem culpa, na segunda fica dúbio, na terceira vez que eu assisti, existem fatos que mostram que ele abusou da menina. Então vamos lá, alguns fatos que mostram que ele abusou da menina. Ela não sabe voltar para casa, certo? Mas ela sabe ir para casa dele. Então, não necessariamente ela não sabia ir para casa, mas ela arrumava desculpas para que ele levasse ela, né? Quando eles estão voltando a primeira vez para casa, que ele está levando ela para casa, ela pergunta: mas o que você fazia? O que ele fala? Ele fala: eu dava aula no colégio do seu irmão. Quando ele fala isso, e depois você vai lá e sabe a reação do irmão dela teve ao saber que ela foi abusada, não é uma reação natural. E aquele piá, que ator incrível também, né? Quando ele está ali montando as coisinhas. E quem é o único que não compra a inocência dele lá no final claramente? O irmão. Porque o irmão, ao que dá a entender ali, o irmão foi abusado por ele. Porque ele já era um cara que dava aula. E quem é que vai lá dar o tiro e falar: não, você pode ter sido perdoado, mas eu sei quem você é. Pode ter sido ele. A indicação, desculpa interromper, mas a indicação é que foi um adolescente. É uma silhueta, não mostra claramente quem é, mas parece que é um adolescente. E não é o filho dele que está lá junto com ele caçando, então provavelmente é o irmão mais velho da menina. Isso. E aí você tem uma parte da explicação do filme que eles conversando, eles falam como o mal ele pode contaminar uma sociedade unida sem você perceber, né? Eles falam isso em um momento ali do filme. Você tem um outro momento que é quando a menina, ela aparece na porta da casa dele perguntando pela Fanny depois de tudo que aconteceu. E quem está observando é a namorada dele. Isso é muito importante, porque ele não pergunta para ela o que aconteceu. Ele não pergunta para ela o que aconteceu. Ela fala que ela está confusa, que ela não consegue... Ela pergunta da Fanny, aí, que é a cadelinha, né? Ela fala assim: eu estou me sentindo confusa, se ele podia... Enfim, e ele não confronta ela, ele não pergunta. E em todas as vezes, agora prestando atenção, ela nunca desmente que ele fez isso com ela. Nunca. Ela fala: eu falei bobagem, eu estou confusa, e ela confirma que ela foi abusada. Essas são as únicas frases dela. Outra coisa, quando o pai, ela tá deitada e o pai bêbado entra no quarto, o que na cabecinha dela ela vê? Ela vê a Fanny. O que a gente sabe que pedófilos fazem quando sequestram crianças, enfim, quando vão abusar? Sempre tem um cachorro, sempre tem um chocolate, sempre tem algum presente, que é a maneira de você trazer a criança para ela. Quando o pai tá entrando, ela olha o cachorro, ela tá deitada, dormindo. E ela fala: Lucas. Daí o pai fala: não é ele. Tipo, vocês entendem a relação nesse mundo confuso da cabecinha dessa criança, dela tá deitada e tá vindo uma imagem grande em cima dela e ela chamar por aquele que ela foi abusada? E quando o pai tá ali, não é Deus Ex Machina. Porque talvez depende na legenda da Amazon. Pega a legenda em inglês. Não vou te falar para escutar em norueguês, porque a gente não conseguiria, mas pega a legenda em inglês. Ela não fala que mente. Ela não fala que mente. Ela não fala que mentiu. Ela fala que ela falou coisas que machucaram as pessoas. E que ela está confusa.
e que ela gosta do Lucas. E tem um detalhe importante nisso, nessa cena aí, porque isso que eu me incomodei quando o Paulo falou mal dessa cena especificamente. Quando ela fala pela primeira vez que falou bobagem, dando esse sentido de que ela mentiu, a mãe dela vem imediatamente e confirma: não, querida, não foi isso, não. Aconteceu uma coisa ruim com você, só que a nossa cabeça trabalha para fingir que não aconteceu, né? Então a família, naquele momento, já tinha tomado a versão dela, de que foi abusada, como verdade. É só depois da cena da igreja que o pai começa a desconfiar, porque aconteceu alguma coisa ali na relação entre os dois, que eram grandes amigos e tal, em que ele foi chacoalhado, e o amigo dele que estava sendo acusado chega e fala assim: não, olha aqui para minha cara, olha nos meus olhos, me diz então qual foi o crime que eu cometi, alguma coisa assim, né? Depois dessa cena que esse pai tá, que a menina vai dormir, que o pai entra no quarto, que tem a confusão. E aí ela de novo fala mais ou menos a mesma coisa que ela tinha dito antes. Eu falei besteira, eu falei demais, e coisas ruins aconteceram. Isso. E ali, ao contrário do que nessa cena anterior, ele ouve aquilo e aquilo é a confirmação do que ele quer acreditar. Ele já queria se convencer de que o amigo dele era inocente. Quando a criança vem e fala a mesmíssima coisa que ela falou lá no começo, Exato. Ele fala assim: não, realmente, então foi tudo inventado. É a mesma coisa que ela falou. E uma hora eles acham que é verdade absoluta, outra hora serve para inocente. E agora deixa eu te colocar uma coisa a mais, Sabag. Por que lá no começo existe o diálogo entre os dois, onde ele fala: você não sabe mentir, porque você tem um caguete no olho toda vez que você mente? Por que ele fala isso? E agora eu te peço, reassista, Paulo, a cena de quando ele, no Natal, ele chega lá para dar comida pro amigo e veja se ele pisca quando ele fala com ele. Cara, isso para mim não é coincidência, isso não é subjetividade. Você tá entendendo? Por que foi colocado esse lá? E agora vamos lá. Só isso. Assista e vê se ele tem caguete enquanto ele fala. Ele tem? Não, assista. Deixa para as pessoas assistirem. Você vai assistir pela segunda vez? E aí... Não sei se vou. Então assim... A gente arruinou a experiência pro Paulo. Não, é fato, arruinaram. Eu não tô falando que eu tô falando que existem elementos para quem fica com uma dúvida a dubiedade, mas porque o diretor ele plantou essa dubiedade mesmo, não é uma interpretação, a dubiedade está lá para ser plantada, ela está plantada, então você pode interpretar que realmente sim, tipo, aquele cara estava manipulando, as outras crianças poderiam estar falando a verdade, ele não sabe de quem que a escola está falando quando tem uma denúncia. Ele não olha para ela, ele não é a primeira pessoa que naturalmente ele teria pensado, não, será que esse cara realmente não estava fazendo isso? O que aconteceu na outra escola que fechou? Se lembra? Ele fala que a escola onde seu irmão estudava, eu trabalhava lá, a escola que fechou, né? Então, assim, é muito interessante isso. E aí, quando você vai ver umas entrevistas do Thomas Vinterberg, um final alternativo se encontraria lá naquela mata, né? Então, um dos finais seria ainda lá naquela mata, né? E um dos finais alternativos você teria fotos de crianças. Só que daí lá, isso que eu tô falando, eles decidiram, nem era o final que ele escolheu, né? O final do tiro. Que eu acho que é muito melhor, porque tipo assim, cara, por que é a caça, né? No fim das contas, pensa, o filme não tem nada a ver com caça, né? Mas existe, tipo assim, cara, esse cara era um predador, talvez. Não estou afirmando, mas é muito fácil de você falar que ele era um predador. Começa o filme ele matando um cervo, um alce, sei lá o que é. Ele era um predador. Né? E você terminar com ele virando a caça, porque alguém tem uma informação que não ficou convencido, por mais que não possa ser provado. E não tem como ser provado. Como que você vai provar? Né? São depoimentos, como o Sabag falou, são depoimentos de crianças que misturam realidade, que elas vão confundir tudo, né? E elas podem... Gente... E elas vão criar uma consciência coletiva ali, inclusive, do discurso seu mesmo, de repente, porque aquilo é um mundo de brincadeira. Então, de repente, acontece uma coisa na escola e todo mundo começa a contar uma história e, de repente, aquela história é a verdade. Para o universo infantil, isso é aceitável, né? E a gente cansa de ver pessoas com 30, 40 anos revelando pela primeira vez um abuso que sofreram com 5, 6 anos ou até antes, porque nunca tiveram coragem
de falar sobre isso, né? Então, a gente não sabe se ele realmente não foi, mas o filme deixa várias colocações, não é pistas, mas colocações dentro do filme onde fala. Talvez você esteja comprando a história errada. Posso acrescentar duas? Vai, manda. Duas que eu acho que colaboram para essas evidências aí, Evandro. Uma, a relação conflituosa que ele tem com a ex-mulher. A ex-mulher detesta ele. A ex-mulher não quer que o filho tenha contato com ele. Ela se ressente do filho ter algum contato com ele. Quando o filho quer se mudar, isso no começo do filme, assim, o filho manifesta que quer se mudar com ele, a mulher está arrasada. Então, assim, por que será que um homem tão virtuoso teria uma imagem tão ruim assim com a ex-mulher? E ela está incomodada, lembrando, quando ele está no telefone, ela está incomodada por ele estar num jardim de infância. Sim, essa é uma outra coisa. A segunda coisa que eu tinha pensado, agora rememorando tudo isso, é a zona da casa dele. O cara vive numa casa completamente de pernas pro ar. Ele mora sozinho nessa casa, a casa vive uma bagunça, uma sujeira. E, assim, pode uma pessoa boa viver numa zona? Claro que sim. Não é uma falha de caráter necessariamente a pessoa viver num lugar bagunçado. Agora, o fato do filme explicitar isso, demonstrar que ele está vivendo em bagunça e não explicar a razão para aquilo. Não é que, o cara tá mal, ele não dá conta de fazer as coisas, ele trabalha demais, Não, simplesmente ele vive numa casa bagunçada, muito bagunçado. Você percebe isso aos poucos. Então, eu acho que contribui para que você possa criar esse sentimento de propriedade. Quando o diretor é bom, por que então ele joga cenas dentro da casa do amigo? Porque você vê que é uma casa arrumada, né? Ele, a mulher, as crianças, o sofá bonito, o café que chega. Então você tem esse contraste, realmente. Tipo, esse cara internamente está desarrumado, né? E ele está mostrando isso. Então, assim, por que esse filme é uma obra de arte? Já que está todo mundo adiantando suas notas, eu vou adiantar. Para mim vai ser 10, porque é um filme que me incomoda há muito tempo, onde você vai revendo, você vai vendo, ele não é óbvio, aquilo mexe com você, com todos os sentimentos, agora de repulsa. Aquele personagem, um personagem que eu, durante anos, tinha uma empatia pela injustiça que ele estava sofrendo. Então, é incrível, é incrível. Enfim, Paulo. Vou mudar a sinopse. Vou mudar o texto de abertura, deixa eu pegar aqui. A sinopse desse filme é um pedófilo que consegue escapar. Você foi convencido, Paulo? Não tô nem um pouco assim. Na verdade, eu tô bem brabo com vocês, que vocês estragaram muito a minha experiência. Por exemplo, aquela cena em que ele, no final ali, que ele pega a menina no colo para ajudar ela não pisa nas linhas, pega ela no colo, que te incomodou, Sabag? Eu achei aquela extremamente bonita, aquela cena de uma amizade pura entre um adulto e uma criança. Para esse filme, eu continuo dando a nota 9,5. Para o filme de você, pro seu Sabag, eu dou tipo 6. Pro teu Evandro, eu dou 0. Mas não é, entendeu? Não é por você, porque assim, cara, se choca muito com a forma como eu vejo a vida e as pessoas. Eu não consigo esperar, eu não consigo ter essa imagem da vida sempre Você gosta de Breaking perversa, Bad, Paulo? cruel, não consigo. Você gosta de Breaking Bad? Gosto. Então, mas será que não é um pouco disso, do mal que entra entra na capilaridade e ele vai crescendo e ele vai domando e ele pode vir sim a destruir uma sociedade onde então, os valores estão sendo... Concordo com você, mas você percebe assim que a minha leitura do filme ela foi de exaltação de virtudes. Eu falei isso no final, naquele final que o menino recebe o rifle. Eu fiquei pensando nisso, né, da honra, uma coisa. Eu pensei em vir aqui falar hoje que é um filme muito masculino, que ele mexe muito com essa questão de honra, até a forma que eles se confrontam e tal. E de repente vocês me trouxeram aqui enfim, que é uma refilmagem, talvez, de o jantar, festa de família. Então, aquela cena, aquele castelo não é o mesmo de Festa de Família? Me pareceu demais. Não sei, eu vi Festa de Família em 98. Não, eu também. E quando eu vi eles voltando no final do filme, todo mundo se reunindo na frente do castelo, eu falei, meu Deus, eu acho que essa cena tem Festa de Família. Que é na frente, Paulo, quando eles vão chegando. Você quis redimir
diretor aí com os teus valores. Né? Você quis Não, que ele... talvez, mas não sei. Eu acreditei. Desde o começo. Eu não vi nenhum motivo. Eu entendi tudo que vocês colocaram. E, obviamente, que vocês arruinaram o filme para mim. Mas O filme sabe, só fica melhor, porque tem mais... Eu mergulhei no filme de tal forma que eu realmente acreditei. O valor da amizade. Hã? O valor da amizade, da justiça. Sim, o valor da amizade, inclusive entre os dois homens. Não, veja, é uma leitura, é evidente que é uma leitura, mas parece que a gente tem, no mínimo... Acho que curiosamente, a gente ficou aqui com 3 leituras distintas. Acho que elas são complementares. Você, Paulo, viu a virtude do filme, acho que você enxergou a versão mais palpável ali, que é do personagem que foi injustiçado, que é o Evandro, que viu o filme mais uma vez, também sentiu isso quando viu. Eu trouxe a dubiedade. Para mim, eu não tenho segurança em afirmar que ele cometeu ou não cometeu o crime. Eu falei isso em primeiro lugar. Para mim, o mérito do filme é esse, que ele tá contando uma história de dubiedade, o que é muito difícil de fazer. É muito difícil de você entregar desse jeito, né? Que não seja nenhuma coisa nem outra. O Evandro... Sabag, escutando o que você falou, literária, é Dom Casmurro, entendeu? É isso. O mundo vai nesse filme, eu acho que o mundo vai se dividir entre quem acredita que Capitu traiu o Bentinho, quem acredita que o cara... e quem não. Eu acho que tem elementos... O meu ponto justamente é que pouco importa. Pouco importa quem queira convencer o outro lado do outro. Se alguém tinha razão. Pouco importa se existia uma intenção do diretor, inclusive, chegava, não, mas na verdade eu estava contando a história de um vilão. Talvez essa fosse a intenção dele. A minha leitura, que se distingue um pouco das demais, é que tanto faz. Para mim, o filme é sobre a dubiedade. O Evandro, que assistiu mais vezes, ele está reunindo, ao longo da história, do tempo, ele está reunindo provas para se convencer de que o personagem... mas eu não... Então, talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Não, eu não acho que ele é... O que eu estou querendo dizer é que o filme deu, sim, elementos explícitos para que, se você comprar a ideia de que ele é, e eu concordo com o Paulo, é muito Dom Casmurro, está lá, na obra, que você tem, sim, fatos que podem falar, ele é culpado. Eu não estou falando que eu comprei. O que eu estou falando é que agora, quando eu revi esse filme, isso para mim ficou claro e me causou repulsa nas cenas dele com a menina. A cena dela... Lembrem, gente, quando ele se abaixa para falar com ela, ela dá um pulo para trás, ela está com medo dele. Ela foi lá, ela sabe a casa dele, ela já sabia ir na casa dele sozinha. Por que ela sabia ir na casa dele sozinha? Se ele levava ela para casa lá e para a escola, como que ela sabia ir sozinha para casa dele? O melhor amigo dele. Não sei, Não, tudo bem, eu acho que a gente vai entrar numa discussão entre Capitu traiu o Bentinho ou não. Mas não, então, eu só estou querendo dizer isso, que existe sim a dubiedade captada pelo Ricardo. Eu coloco um passo 2, que ela não só é uma dubiedade, como ela tem elementos factíveis que sim poderiam levar a uma conclusão de que ele fez ou não. E que, obviamente, isso muda totalmente o entendimento do filme, não fica menor, fica ainda maior, para mim, né? Que mostra, eu posso falar da, sei lá, a cobra de Adão e Eva, sabe? Como que você consegue um elemento dentro da tua história que consegue ir deformando, invade a igreja para chegar lá dentro e te colocar em provação. Se você vai cair no meu conto ou você não vai? Eu tô aqui, ó, no meio do teu templo. E eu estou te falando, eu estou tentando de convencer. Pode ser diabólico a esse ponto, né? Exato. E eu acho que a comparação com Breaking Bad é ótima, porque se é uma história de maldade, sobre a maldade, ela não é maniqueísta. Ela, inclusive, ela está mostrando isso, o florescimento da maldade no seio de uma sociedade inicialmente sadia, de uma vida que era sadia. Pô, esse personagem é um cara que teve uma família, criou bem o seu filho, é uma pessoa que tem relações sólidas ali naquela comunidade. Será que alguém assim pode florescer a semente da maldade dentro dela? Veja, a maior parte dos casos de abuso sexual de crianças são cometidos por gente conhecida da família. Isso é histórico. Isso é histórico. Então você imagina que são bandidos que estão ali escondidos dentro da família? Normalmente não. Normalmente são pessoas que têm uma vida normal em vários aspectos, só que tem esse desvio absolutamente criminoso que desemboca nisso. E o filme não trata de desejo, o filme não... Exato, ele não faz... Não é tipo Zack Snyder, que já ia fazer uma fetiche, transformar aquilo num fetiche. Nada.
Não, nada disso. Não tem nada que te leve para isso, assim, é só sugestão. E aí vem algumas evidências. Todos os pontos de vista dos personagens, você entende. Eu entendo a professora. Cara, a hora que ela tem elementos do que ela tá vendo, da criança que espontaneamente vem e fala para ela, e ela pergunta 2, 3 vezes, e depois ela confirma, a professora tá certa, ela tem que acionar os mecanismos policiais, tem que afastar ele, não pode mais ter contato, tira ele do contato das crianças. O irmão, que talvez tenha sido abusado também, a hora que ele vê o que aconteceu com a filha dele, ele não quer mais saber ele quer só proteger aquela criança e ele é o único que sabe, o que é verdade e o que é mentira nessa história. Deixa eu perguntar uma coisa, mas e a cena em que os irmãos ali, não sei quem que tá brincando com o iPad ali, mostra o negócio que remete ao que ela relata? Paulo, pense o seguinte, é uma criança de 4, 5 anos. Uma criança de 4, 5 anos que tenha visto o órgão sexual de um homem adulto. Ela sequer tem referência do que é aquilo, certo? De repente, o amiguinho do irmão dela mostra, por uma traquinagem que ele faz, ele mostra para ela. Ali ela tem uma descrição do que era aquilo que ela não conhecia. E aí ele fala, tanto que ela fala exatamente o que ele ela repete exatamente, isso aqui é uma vala. Ela entendeu ali, ela falou, mas eu já vi. Eu já vi isso. Então é isso que aconteceu. Um homem com a pipa em pé, não me lembro como que é o termo que ela usa. Ela reconheceu aquilo ali. Então, desculpe, Paulo, se você está repensando a sua crença no ser humano agora. E o irmão é que tira... É inabalável. Eu parei até fiz uma pausa porque... Qualquer que vai abalar isso. Eu até fiz uma pausa porque eu estava recapitulando a cena. O amigo mostra o irmão, tira e leva pro quarto. Isso. Ele tá protegendo ela. Então, assim, todos os... Pô, você não vai entender lá, ó, é Marcos o nome do pai da menina? Não. O pai da menina eu esqueci, porque o Marcos é o filho dele. Tá. Os nomes também são meio bíblicos, né? Mas você entende o filho dele, você entende o pai da menina, você entende a confusão do cara, um cara que eu vivo desde criança, cara. Eu quero acreditar nele e eu olho para minha filha e eu também quero acreditar nele. Peraí, agora você... Ivan, você falou do negócio dos nomes, o nome da criança é Clara. E o nome do pai tem que saber agora. Alguém consegue ver aí rapidinho? Porque se for isso também, aí a gente vai ter uma coisa tipo... Os evangelhos são versões de uma mesma história, né? Marcos, Lucas... Olha aí, então estamos indo lá, estamos chegando lá. Então, só assim, a mãe, você entende a mãe da menina, você entende a desconfiança da namorada, que, putz, cara, será que eu embarquei nessa? Porque ela escutou a criança conversando com ele. Você entende todos os personagens, e todos estão certos. Né? Todos é perfeitamente entendido, sabe? Não tem aquela ação que você fala, putz, isso daqui é total roteiro, né? A pessoa fez total roteiro. Não, você consegue entender e tudo casa, e chega num final. Eu acho que a única coisa que menos se casa é ao final mesmo, antes, a festa. Eu acho que pouco tempo para tudo aquilo ser curado, né? Apesar que não era para ele, a festa era para o filho, que não tem nada a ver com isso, né? Na casa do padrinho dele, enfim. Mas ainda assim, eu acho que talvez como roteiro você não conseguiria explicar como chegar lá, e por isso ele faz já inteligentemente, ele faz essa elipse temporal. O nome do pai da criança é Theo. E a mãe é Agnes. Theo é Deus, né? E Agnes é uma bruxa, né? No universo Marvel. Theo é simplesmente Deus, né? Teófilo é aquele que gosta de Deus. Então tá aí, gente. Estamos descobrindo coisas. Peraí, a filha de Deus é quem? É Eva. Você tem o diabo que vai lá e mostra e faz um pecado com a Eva. Não, eu acho que aí a coisa dele ser... Não, lógico que não vai ser algo tão simples. O nome de evangelista talvez seja isso, porque é uma versão. Agora, eu também destaco, por fim, aqui, que eu vim procurar no IMDb aqui o nome do personagem. A capa do filme é justamente o olhar que o Lucas lança pro Theo dentro da igreja. Peraí, deixa eu ver isso. E é um olhar que... IMDb? Isso. Se você pesquisar aí a caça no Google, você vai ver essa imagem, principalmente. Se você olhar com atenção... Caramba! Rapaz! Acho que tá resolvido o mistério. Meu Deus do céu! Caramba, cara! Isso é chocante ver essa capa agora.
Eu não vou ver. Eu não vou ver. Me recuso a ver. Não, Paulo, veja, eu quero ver tua reação. Faz um react, tá na moda, a gente tá no YouTube. No YouTube tem que fazer react, Paulo. Veja a capa do filme. Mas eu posso vomitar no... Não, me fala, só me fala se você acha que faz sentido tudo que a gente discutiu olhando para essa capa. Atenção. Paulo está descobrindo. É a mesma capa que está na Amazon, inclusive. Mas é que lá é um olhar. Você acha. Vai, me diga. Pra mim é um olhar de desafio do tipo. Não sei. Cara, tá realmente, vocês têm razão. É um filme extremamente dúbio. Não, eu acho legal isso. Eu gosto da minha versão. Eu gosto da tua versão e ela me incomoda muito a tua versão. Não, mesmo a tua versão. Eu gosto da minha versão. Não vou rever o filme porque eu não quero perder a esperança na humanidade. Mas gosto da versão de vocês também. Gosto de verdade. Eu acho que você ia rever o filme, Paulo. Só quis colocar mais informação. Não, eu tô falando. Eu gosto da versão também de vocês. Acho que estou tentado a mudar a minha nota para cima. Então tá. Não, eu não dei. O legal de um filme, assim, que a gente busca aqui, eu gosto de. A gente já teve essa conversa 200 mil vezes. Eu acho que é legal a gente falar de vez em quando de um filme ruim, um filme mais fraquinho e tal. Mas quando a gente chega nesses filmes, tipo esse, tipo A Vida Oculta, os outros, né? A Vida dos Outros, que a gente já discutiu, também é muito bom. É uma coisa estimulante, intelectualmente estimulante. Nem sempre a gente tá no dia, o espectador e o ouvinte tá no dia. Mas é só 1 hora por semana, Paulo. Pô, deixa eu aproveitar esse momento pra gente falar de coisas estimulantes. Eu gosto. Só tô falando que é um negócio. Você tem que estar, né, preparado, porque a gente como espectador, esse tipo de filme, a gente deposita muita coisa. É uma troca enorme, assim. Você deposita toda a sua experiência de vida e cultura assistindo um filme desse. Assistindo e deixa eu citar um texto sugerido por você que o professor Rafael Ruiz botou na Gazeta do Povo essa semana. Leiam, por favor. Paulo, tenta colocar esse link em algum lugar aí quando a gente divulgar aqui que é como a literatura consegue fazer você passear por sentimentos que você talvez não entenda e não consegue e não tenha vivido. E mesmo assim serem reais. Por isso que eu falo que esse filme me incomoda demais, ele me abala emocionalmente, porque eu acho que também assim, a gente vive uma época muito de buscar respostas concretas, sabe, ponto final para coisa. Eu acho que o legal aí do Dom Casmurro, por exemplo, lá, e que eu citei, e esse filme é isso. Fiquem abertos, nem para tudo, não existe resposta para tudo. Não precisa dar uma resposta para tudo. Às vezes injustiças existem, o perdão injustificável existe. Veja, também. Até a hipótese que a gente está levantando, que o Evandro levantou com mais evidências, ela também pode ser desdita. Ela também não são provas cabais de nada que aconteceu. São sugestões que estão mais escondidas do que o filme mostra. Aquilo que eu falei no início, né? O filme não mostra certas coisas, ele mostra uma boa parte do que é levado você a acreditar nisso. Você é levado a acreditar coisas que os seus olhos estão enxergando. Mas o único problema aí das considerações de vocês é que, levando em consideração o diretor quem é, eu tendo a achar que não é uma exaltação das virtudes. Eu acho que você devia rever o Druk, porque o Druk sim é um filme que faz a redenção. O Druk sim é um filme de redenção. Esse filme aqui não é de redenção. Não. Qual que bom? Notas, então? Eu tô dando 10. O Paulo quer rever a nota? Não, ficar com o meu 9,5, eu tô feliz com ele, vai. 9,5 pelos motivos diferentes, mas... pelos motivos diferentes, mas só pra não dar 10. Eu vou dar um sólido 9 para esse filme. Filme de alto nível, altíssimo nível. Então ficou com uma média 9,5 que o coloca... Rapaz, olha lá, hein? Que o coloca, não tem nenhum filme perto dele. Não, tem 10 Felicidade não se compra. Felicidade não se compra, a vida oculta. Não, então, não tem nenhum filme perto dele, porque normalmente eu falo os que estão próximos, né? Tem, então, só tem os que foram direto pro 10, né? Então a gente tem Uma Vida Oculta, na verdade, 9,13, tá? Por culpa do Sabag, que deu 8.
Não. E depois a gente tem o 10 de Felicidade Não Se Compra e o The Crown, que a gente deu 10. É isso. É a elite. A elite da elite da elite do que a gente está recomendando. Indicação minha, gente. Eu fico feliz de te recomendar e você ter uma ótima recomendação, porque você não me fez assistir um filme ruim. Esse filme é um filme dinamarquês, é a mesma turma que fez o Druk, é o filme do Thomas Vinterberg, é o Mads Mikkelsen. Os dois amigos mais próximos dele nesse filme são os dois amigos que estão no Druk também. E eu só quero reforçar, Mads Mikkelsen, essa interpretação do Mads Mikkelsen, ela é uma coisa fora de sério. Ele ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes por esse filme aqui. É alguma coisa, né? Mas assim, é que realmente o diabo mora nos detalhes. Como que é Jardim da Infância em inglês, Paulo? Kindergarten. E como que é o nome do filósofo dinamarquês? Kierkegaard. Tá. Você acha que tem alguma coisa a ver? Não, só que rima. Não vale nada. Fica aí. Pô, agora coloca a pulga atrás da orelha. O Paulo vai dormir com o olho aberto essa noite. A minha visão do ser humano é inabalável. Eu escolhi essa visão. Veja, o ser humano não muda em nada por causa de um filme, né? O ser humano continua sendo o que ele é. Não, mas a minha visão poderia mudar. Eu escolhi não mudar. Isso não ia ser tão influenciável assim por causa de um filme. Não, mas é um belíssimo filme. Recomendo a todos. Pegue uma cerveja, assista, converse com as pessoas. E também tem isso, né? É um filme que gera conversa, né? Acho que a experiência de assistir esse filme... É difícil assistir esse filme sozinho e ficar quietinho no seu canto. Por isso que eu fico tentando incentivar todo mundo a assistir, porque eu preciso conversar sobre esse filme. Eu queria dar um recado aqui. Jones, assista esse filme. Nossa, eu não consigo imaginar um universo em que o Jones vai assistir esse filme e vir aqui falar bem desse filme. Não, o Evandro falou aí que teve almoço com ele tentando convencer ele. Eu fiquei sabendo que o Rodrigo Fernandes também já recomendou entusiasmadamente esse filme para ele e o Jones não assistiu. Olha só. Nosso colega da Gazeta do Povo, Rodrigo Fernandes. Bem, vamos para as recomendações. Eu vou começar com a minha, que a minha vai ser meio preguiçosa, se vamos dizer, mas não é. Eu queria até explicar, falei lá no comecinho que eu tenho dificuldade de trazer filmes novos, porque assim, eu não assisto muito. E no fim de semana, com a mulher, fico vendo série, bobinha, para dar uma descansada e tal. E daí, assim, esses dias eu tava cansadão, semana passada foi difícil, eu tava cansadão. Vou ver alguma coisa na TV. Eu assisti, eu vou recomendar, não vai ser uma anti-recomendação, vai ser uma recomendação. Eu assisti os Flintstones original, aquele com John Goodman e Rick Moranis. E é horrível o filme, mas é divertidíssimo. Então, assim, assistam. Esse é o tipo de filme que o Paulo traz aqui. Cara, assim, eu fiquei pensando todo o cuidado que os caras tiveram para fazer os props, entendeu? Essas coisas, assim, me deu um quentinho no coração. Mas o filme é ruim. Mas... Tipo de filme. Não, esse filme eu jamais traria porque não dá. Paulo, como dizem por aí hoje em dia, este é sem dúvida nenhuma um filme. Não, o meu critério para trazer filme aqui, quando eu lembro de algum, é se eu acho que vai dar uma conversa boa. Nem sei, porque o Evandro às vezes está de mau humor, não gosta de conversar muito. Mas esse filme é um filme que não daria uma conversa. Eu fico de mau humor quando claramente a escolha foi feita a moda dane-se. Tipo, foi a única coisa que eu vi, vou levar pra lá e vou fingir que dá discussão. Não tem. Tá? Não tem. Eu vou arrumar desculpinha de por que eu tô trazendo esse filme. Quando eu trago é porque eu acho que dá uma boa conversa. Às vezes eu me engano, mas eu acho que dá uma boa conversa. Então eu vou emendar, porque a minha é uma contraindicação. Do Paulo vocês entenderam, né? Uma contraindicação, não é uma indicação. Não, é uma indicação, é divertido, você descansa, fica vendo lá os Flintstones, que mas é mais velho. A minha contraindicação é sempre um serviço público, né? Mais uma vez, lançamento da Netflix, número 1 no Brasil, Army of Dead, filme do Zack Snyder, sobre zumbis. Agora, olha só como é brega, é ruim, assim, tecnicamente é uma desgraça, e é impressionante como é muito parecido com Liga da Justiça. Então, assim, muito parecido na tragédia fílmica que ele é, né? E aí eu fico me perguntando, porque o Zack Snyder foi a pessoa que estava lá responsável pela
a renovação do zumbi, né? Então, quando ele fez o Dawn of the Dead, foi Dawn of the Dead, 2000 e qualquer coisa, era incrível, é um filme incrível. É um filme que você casa a música com a ação, que você tem todo o maneirismo do Zack Snyder lá com os fetiches dele pelo corpo, com as cores, a câmera lenta. Tudo isso estava lá, só que feito de uma maneira excelente e que daquilo brotou tudo que você conhece nos últimos 20 anos começa pelo como ele conseguiu deixar zumbis legais novamente. E aí você teve muita coisa, o Walking Dead, tudo isso vem por causa do Zack Snyder, que ele mostrou como era cool falar sobre isso. Só que ele se perdeu na carreira dele há um bom tempo. As músicas não casam mais com as cenas, é totalmente desconectado. Aí ele pega, por exemplo, antes ele fazia Johnny Cash durante um apocalipse. Doomsday, né? É isso, né? Uhum. Então ele consegue fazer tipo, uma coisa que não é lógica, meio Tarantino, numa outra cena, ressignifica tudo aquilo, fica um negócio super maneiro. E agora ele tenta fazer. Gente, ele faz uma coisa que é terrível, assim, que você tem. Você não sabe, você fala, meu, é o tiozão que perdeu totalmente a noção e já tá mostrando os testículos na festa com aquela bermuda curta, sabe? Tipo, dane-se o mundo. Tô aqui e é assim que as coisas vão ser. Olha o filme que a gente comentou e você fala do tiozão que mostra os testículos da festa. Sabe? Quando fica Na verdade, era essa a resposta. Aquela bermudinha que mostra mais do que deveria. Cara, ele é isso, cara. Ele é simplesmente isso. Um cara que não entende o próprio cinema, não entende os personagens. Assim, ele chega ao ponto de colocar aquela música aquelas zombies no final da maneira mais desconexa, sabe? Aquela do Cranberries, acho que é. Sim. Acho que é isso, né? Acho que é. Sim. É uma música chatinha pra caramba, mas tudo bem, ele faz uma outra roupagem, você fala, meu, você vê claramente o que ele tá tentando fazer e é uma falha. Então, assim... Você assistiu esse filme inteiro? Assisti o filme inteiro, fui até o fim, assisti os créditos. E é uma falha, totalmente errado. Só que é o filme mais rentável da história do Netflix em não sei quanto tempo. Então, por isso que é preciso falar, cara, parem. Se a gente não parar, os algoritmos vão continuar sendo alimentados. Precisamos não assistir esse tipo de coisa. Eu sei que é uma contradição, né? Porque eu assisti. Eu tenho, para contrabalançar, eu tenho uma boa indicação. Então, por favor, recupere esse final. Melhor que os Flintstones? Não sei. Esse Flintstones eu acho que eu não assisti qualquer coisa, né, Paulo? É qualquer coisa que você fez, que um dia você vai falar como um banana. O filme fica ali, você olha, dá uma olhada, vai legal. Não tem nada melhor para fazer, nada pior também. Não tem... Exatamente. Entregou o imposto de renda, que venceu o prazo agora e tal. Bem isso. Não, a minha indicação é uma indicação... Ela era para ser uma indicação singela, só que tem a ver com isso que o Evandro está falando. Porque eu ia querer fazer uma contraindicação, mas eu nem assisti. Eu ia fazer uma contraindicação do trailer de novo. Eu acho ótimo quando a gente faz isso. Não vi, não gostei. Mas é só... A minha indicação é positiva. A minha contraindicação seria aquela série Loki, da Marvel, tal, da Disney, porque eu vi o trailer, tá passando aí na TV, torto direito, e assim, inteiramente, só pelo trailer, você vê inteiramente CGI, computação gráfica, assim, tudo tem computação gráfica, né? E eu lembro que o bom cinema de ação lá dos anos 80, né, ficção científica, existia uma grande preocupação no efeito especial que a gente chamava, era uma coisa mecânica, né, não era computador. Então, você via aquilo, existia um trabalho de artístico por trás daquilo. Isso. E aí você tem assim um ápice daquilo nos anos 90, foi o Exterminador do Futuro 2, por exemplo, que você conseguia integrar o que era o desenvolvimento tecnológico da computação até o que é o filme propriamente dito ali, né? Só que com o crescimento disso, hoje você tem muita coisa que é filmada inteiramente em tela verde, e aí virou outra coisa, na minha opinião. Não é que é feio, não é que é ruim, eu me divirto. Eu já indiquei aqui. Escrava do CGI, né? Tudo vira computação gráfica. E aí essa série Loki você percebe, assim, pela textura da imagem mesmo, assim, que tudo aquilo é computador. Não tem, é impossível você imaginar que eles construíram um cenário ali de
treva, de fumaça, sabe? Tudo computador. E aí a minha indicação singela é um filme do início dos anos 2000 chamado O Tigre e o Dragão, que eu acho que vocês devem ter assistido. É um filme de ação muito bonito, um filme chinês, dirigido pelo Ang Lee, que é um diretor que fez uma carreira de sucesso, assim, que é um filme inteiramente visual. Então, assim, cinema e imagem, né? Então, se você gosta de filme de ação, mas esse filme, o barato dele não é ação, o barato dele é o desenho, as cores, a fotografia de forma geral, as coreografias, principalmente. Então, se quer assistir um bom espetáculo visual, é o Tigre e o Dragão, que é um filme que está na Netflix hoje, lá perdido no catálogo. Então, se você não teve a chance de assistir ainda, assista, porque é uma boa experiência. Ô, Sabag, foi o morcego que quebrou o vidro aí atrás? Ô, Paulo, eu já apareci com isso aqui antes, Paulo. Você que Eu sei, é que não reparou. me ocorreu isso. Um dia eu conto para os Pessoal, nossos ouvintes o meu caso com os morcegos. então é isso, a próxima indicação é sua, Sabag. Eu já tenho em vista o filme que eu vou indicar. Eu vou tentar, vou com aquela indicação agora tentar fazer bonito, viu, gente? Então, Mas você quer falar ou não? não, eu quero ter certeza de onde que a gente vê o filme. Quer assistir antes, né? Não, eu já assisti. Eu garanto para vocês que eu já assisti. Mas assim, a gente quer fazer sucesso. Eu estou pensando, a leitura muito crítica pode bater no filme algumas coisas. É isso que eu quero refletir essa noite. Tá. Então, só precisamos dar um recado para o leitor, que a gente fica falando para ele procurar a gente nos feeds de podcast, né? Descobrimos aí recentemente que a gente não estava nos feeds de podcasts aí por uma questão aí de configurações, né? Mas a gente... Problema na pecinha. estamos... O Paulo jura, promete que na próxima semana a gente vai estar em todos os podcasts, no YouTube, no horário certo. Uma hora vai, gente. No YouTube a gente tem confirmação que está entrando. Agora eu tive confirmação dos nossos colegas aqui da Gazeta do Povo. No YouTube, no canal da Gazeta do Povo, está entrando todo sábado à tarde, está entrando o novo episódio do Quarentena. Isso. Então tá bom. Tá bom? Então tá. Até semana que vem, pessoal.